Por isso é que eu vos digo, visitem o concessionário da Indian, vejam se tem alguma moto deste tipo, da gama da Challenger, para fazerem um test drive. Não é que eu... Pois é, maltinha, bom dia. Hoje vou fazer um vídeo um bocadinho diferente do que tenho feito, não é? Das viagens e dos passeios e por aí fora. Vou-vos falar um bocadinho da minha experiência com a Indian Challenger Dark Horse ao final de um ano e com quase 15.000 km feitos. Vou-vos falar de algumas características que a moto tem, porque é um modelo que ainda é atual e que ainda se continua a vender, exatamente, não mudou nada. Vou-vos falar do que mais gosto da moto e vou-vos falar de coisas que menos gosto da moto. Não há nada assim que desgoste propriamente, mas há uma outra coisa que eventualmente poderia ser retificado de alguma maneira. A moto vocês já a conhecem, pá, ela tem um comprimento de 2,5 metros de ponta de roda a ponta de roda, tem uma largura 900, ou seja, 90 cm, quase 1 metro de tampo, de um tampo ao outro. Tem uma altura de 1 metro, acho que é quase 1,42 m, que é medido do vidro à parte de baixo. Depois tem a distância entre eixos, que é 1,66 m do meio da roda ao meio da roda de trás. A distância ao solo, aliás, a distância do banco para o chão são 67 cm, ou seja, dá para o pessoal de perna curta andar na moto sem stress nenhum. Tem o peso a seco de 361 kg e em ordem de marcha 377, quer dizer que isto com alforjes e com o peso da pessoa na moto vai para os 420, 430 kg, ou seja, uma motinha bastante pesada. Ela já vem equipada com faróis de LED, os faróis auxiliares. Pronto, é uma moto que tem um binário de 178 às 3.800 rotações. Eu só vou pôr a trabalhar. Para vocês verem. Pronto, ele já traz LEDs, os luzes de presença, o farol de LED. E os de trás também são LEDs, traz o sistema de LED já atrás. Deixa-me desligar, senão vocês não ouvem nada. Deixa-me desligar. Traz os pneus que a moto atrás são os Metzeler, os Cruisetech. À frente é um 130 Jante 19, atrás é um 180 Jante 16. Tem uma forquilha invertida, depois tem os discos de 4 pinças, de pinças de 2 êmbolos os discos de um lado e do outro, disco duplo exatamente igual atrás. Pronto, é uma moto, a nível de características, é uma moto, eu até vou ver se consigo pôr aí nas descrições as características. É uma moto super completa, é a moto que traz os visores cá em cima para o conta-rotações e o das velocidades com combustível e aqui o total dos quilómetros e a mudança engrenada. Depois traz um painel todo quitado em que dá para nós vermos o GPS, aliás, o GPS, a ligação ao telemóvel, a parte das músicas, e a coisa interessante que isto tem é a configuração dos menus, ou seja, chego aqui e arrasto e configuro isto tudo, ponho a bússola, ponho a temperatura do óleo, ponho o combustível, consigo fazer tudo num painel. Tenho a questão de pôr o painel automático para quando está noite ou dia, ele põe-me a luminosidade do painel como eu quero. Tenho a vantagem de ter o modo chuva, o padrão e o desportivo, para poder dar gás. Depois tenho o cruise control. Tenho uma das coisas que eu mais aprecio aqui na moto, que é o facto de, não sei se está para ver, de eu conseguir subir e descer o vidro. Quer dizer que a altura do condutor não é importante, ou seja, porque o vidro cobre tanto pessoas altas como pessoas baixas.
Tenho o start aqui no guiador, que o modelo antigo era ali em baixo. Tenho para o Optimizer aqui, traz uma entrada USB para o telemóvel, traz outra entrada USB na mala, traz o sistema de escapes, é duplo, tem catalisador, tem o protetor de bainhas, tem um kit de ação de 200 watts, sem à frente, sem atrás, que foi colocado. Isto é um extra, não vem da de origem, só traz 100, não traz as colunas atrás. O que é que eu gosto nesta moto? Resumindo e concluindo e baralhando, o sistema de travagem da moto é impecável. O guiador que vem da origem não gosto, é um guiador muito baixo, tive que lhe meter um guiador mais alto, mudou logo a condução toda. Os espelhos de origem não me afetam, vê-se bastante bem, não há necessidade de estar a trocar. Tenho umas manetes de travão da frente e de embreagem reguláveis, que me permite dar mais ou menos pressão à mão, né? À força que exerço para travar. O facto da suspensão ser invertida à frente é brutal. O facto do guiador não estar colado à carnagem e estar ligado diretamente à forqueta e à roda, torna a frente da moto muito leve. Ela, a nível da aerodinâmica, apesar de ter esta caixa toda à frente, tem umas aberturas de ar aqui que permitem que no verão circule o ar. Há algumas coisas que eu não gosto nela. Por exemplo, entretanto, adaptei o kit das colunas atrás e o que é que isto acontece? Rouba-me espaço dentro da mala. Se eu levar a mala com muita coisa, se for de viagem, tira-me bastante espaço à bagageira. Mais coisas que não gosto. Pormenores. Ela vem com um pormenor, ela de origem, traz aqui um parafuso manhoso a tapar, o parafuso que segura esta consolazita pequenina. Acho que devia ter trazer aqui uma peçazinha de acabamento melhor. Ou seja, o que tem não e depois é aquela velha máxima, o raio do GPS, que eu fui ver à net, a marca que equipa a Indian. A marca que equipa o GPS da Indian é o mesmo da Harley. E é uma porcaria, esqueçam. Num gajo, isto funciona. Como é que isto funciona bem? O GPS, eu acredito que os mapas do GPS estejam bem atualizados e funcionem bem nos Estados Unidos, mas em Portugal, Espanha, França não me parece. Isto tem a possibilidade, isto tem o CarPlay, ou seja, é uma moto que foi feita para malta que tem iPhones. Eu não tenho iPhones e não consigo fazer nada. Isto permite fazer o quê? Há um software que nós instalamos no telemóvel e instalamos no computador, que nos permite fazer a programação das viagens, que é, eu faço o percurso todo como faço no Google Maps, só que é na aplicação deles com o mapa exatamente igual, e ele passa-me para o telemóvel, para a aplicação, e depois sincroniza automaticamente com a moto, e eu ali tenho os pontos de paragem, dá-me tudo o que a gente faz no Google Maps, ele faz ali no painel maior. O que é de lamentar é neste modelo de motas, ainda não haver o Android Car, ou raio, que seja, não sei o nome do que é. É de lamentar que ainda não esteja. Já vi malta a meter aí umas peçazinhas que fazem umas conversões para o sistema ficar a funcionar com o sistema Android e eu conseguir espelhar o meu telemóvel ali, porque não faz sentido nenhum numa moto deste valor eu ter que meter aqui uma aplicação para ter o meu telemóvel aqui com os mapas para me guiar. Não faz sentido nenhum, já vi esta moto a funcionar com o sistema do iPhone, funciona brutal. Temos o sistema do Waze, temos a cena das músicas, o Spotify a funcionar. Se quisermos ver o Google Maps também dá para ver. Por isso é que eu vos digo, não faz sentido nenhum uma moto deste valor não vir equipada com os dois sistemas, para o iPhone e para o Android. A passagem de caixa é suave, traz uns patins bastante ergonómicos para os pés, que dá para pôr os pés mais para a frente ou um bocadinho mais atrás. O sistema de descanso é o sistema convencional, não um sistema que aí dá o braço a torcer, que o sistema de descanso da Harley é brutal, só com aquela patilhinha de engate que permite estacionarmos a moto com uma inclinação para baixo e sem que o descanso desarme, o que já nesta já não dá, não é? Se eu estacionar com ela virada para baixo, vai ser certo e sabido que isto vai acontecer aqui um falecimento da moto.
Opá, eu não tenho muito mais a dizer. O que é que eu posso dizer mais? A nível da suspensão, a suspensão é facilmente regulável. Por esta tampa é só tirar a tampa e regular ali através de uma pecinha regular a suspensão. O modelo Elite desta moto já traz a suspensão elétrica, ou seja, eu através ali do painel que vos mostrei há bocado do GPS, através ali do painel do GPS consigo fazer com que a suspensão suba ou deixa, conforme a carga que leve na moto. Pá, acho que faz falta nesta moto isso, não é? Porque uma pessoa poder regular a suspensão consoante a pessoa que leva atrás ou até consoante o piso onde vai andar. Pá, de resto não tenho mais nada a dizer. O que é que eu posso dizer mal da moto? Pá, não há pneus de taco para esta moto, os pneus mistos também são difíceis, o vidro fumado, que ele vem da origem, vem um vidro branco, mas este vidro fumado, mesmo à noite levantado, pá, consegue-se ver através dele na boa, com a escuridão consegue-se ver, é super tranquilo, super tranquilo. Pá, e é a moto, é isto, é a moto. Vocês já viram o que é que a moto é capaz de fazer nas minhas mãos. Quer dizer, quem tiver um uso diário normal para um tipo de moto destas, opá, tenho aqui moto para 100 anos. Ela, como eu vos digo, tem um ano, tem quase 15 mil quilómetros e já passou por um bocado e opá, está aqui para as curvas e é uma categoria. Por isso é que eu vos digo, visitem o concessionário da Indian, vejam se tem alguma moto deste tipo da gama da Challenger para fazerem um test drive. Não é que eu ganhe alguma coisa com isto, porque eu não ganho nada em vender motas, que o meu negócio é outro, mas como eu vi a luz, vocês também podem ver, não é? Não faz sentido andarem em motas, apesar que eu, pá, aqueles 2 modelos novos da Harley que saíram, tenho bastante curiosidade, porque já tem uma tecnologia, esqueçam, melhorou e julgo eu que estará quase, comparativamente a nível das eletrónicas, de suspensões e tudo mais, já estará muito equivalente à Indian, que eu acho que a Harley pecou. A única coisa que pegou nos 2 modelos que lançou, que foi a Road Glide e a Street Glide, a única coisa que pecou foi manter o quadro, opá, que eu acho que o quadro daquele modelo de moto já vem para aí desde 2009, ou raio, já estava na altura deles terem feito um quadrozinho em alumínio em condições, já que iam mudar a performance toda da moto, tiraram-lhe peso, puseram umas motas mais agressivas, pá, estava na altura de terem feito também aliás, até o depósito já foi alterado e tudo. Isto é um depósito, são 22 litros que leva, até o depósito foi alterado, pá, porque não também terem mexido no quadro. Por isso, esta moto é top para quem quiser, mesmo para a primeira moto, pá, não vejo, porque o peso que a moto tem, pá, eventualmente quem tiver a perna curta, uma marcha atrás, mas quem não tiver, pá, a moto manuseia-se bem, não se sente peso nenhum, é super tranquilo. A moto a nível de condução é económica, pá, tem um ou outro pontos, pá, que um gajo depois andando é que vai reparando, pá, olha, dou-vos o exemplo, ele tem aqui estes manómetros aqui, a parte dentro dos manómetros, estas, não sei se na câmara dá para ver, estes plásticos são cromados. Qual é o problema? Quando dá o sol, ele espelha o cromado aqui no vidro. Como é que isto se resolve facilmente? Estas pecinhas já vi, esta peça sai, isto sai, é uma questão de se pintar de preto, acaba o problema. E depois, isto ainda tem outro problema, que é, vocês estão a ver estes furinhos aqui, que é para o escoamento da água quando chove, aqui não tem, quer dizer que quando chove ou quando eu lavo a moto, ele fica com água por aqui, em andamento com a trepidação vai saindo, não é? Mas acumula água, pá, faltava aqui um furinho que é para a água sair. Mas se vão tirar estas peças para pintar, também facilmente se faz ali uns furinhos para resolver isso. Pá, fora isso, não tenho mais nada a dizer sobre a moto, meu, só que a comprem e que usufruam. E que, opá, é boa para andar com pendura, porque ela traz, eu abrindo as malas, permite-me tirar estas peças rapidamente, daqui isto agora está com um bocado de pó, rapidamente tiro estas peças e permite-me que encaixar o encosto e que me tapa esta parte toda. E com rapidamente a gente consegue meter estas peças, mas que tem que ser com as 2 mãos para não partir, que é plástico. Por isso, maltinha, espero que tenham gostado da opinião, porque não tenho muito mal a dizer da moto, por isso, para a semana voltámos-nos a ver. Apesar de eu não ter dito bota para a estrada, o beijo à prima é essencial. Beijinho guloso à prima. Até para a semana, maltinha.